Pessoal, aqui na parte de solicitações em comissão técnica, o que é a comissão técnica? Comissão técnica é quando a gente tem algo dentro do nosso imóvel em que não existe uma solução técnica dentro da norma do Corpo de Bombeiros, tá? Então vamos dizer que tem alguma característica dentro do seu imóvel aonde não existe nenhuma solução dentro das normas e das instruções técnicas do Corpo de Bombeiro. Então, ou seja, como se fosse a primeira vez que tivesse acontecido essa situação e você não tem como trazer um requisito de definição técnica de como resolver esse problema, tá? Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente aqui recentemente no escritório. A gente estava fazendo uma casa de repouso, um processo para casa de repouso. E essa casa de repouso era um processo de AVCB, só que de 400 metros quadrados, era um PTS. E um dos corredores da casa de repouso tinha 1 metro de largura. Porém, esse corredor era o corredor dos quartos. Só que na norma do Corpo de Bombeiros não fala o que deve ser feito se você tem um imóvel existente com um corredor de 1 metro de largura, para como você aprovar isso que está fora da norma, de forma que o imóvel esteja seguro. Nesse caso, a gente teve que abrir uma comissão técnica para poder mostrar para o Corpo de Bombeiros o problema e apresentar uma solução. E pedir para o bombeiro avaliar essa solução que nós fizemos para ver se ele aprovava. Se ele aprovar, você pode executar essa solução e aí vai ter a liberação do AVCB do imóvel. Se ele não aprovar, você precisa fazer a defesa com complementos de sistemas para até ter a aprovação deles, para aí sim você ter o AVCB do imóvel. No nosso caso de exemplo que eu falei da casa de repouso, a gente teve que colocar detectores de fumaça dentro dos quartos que estavam naquela região do corredor de 1 metro de largura. Então, basicamente, a comissão técnica ela vai acontecer quando você se deparar com algo que não tem solução técnica. Geralmente, isso vai acontecer ou numa vistoria ou na análise de um projeto. E aí o próprio bombeiro ele vai te comunicar a vistoria ou o projeto falando: para tal definição que você precisa, deve ser aberta uma comissão técnica para ser debatido as soluções para determinado problema. E aí você vai fazer uma solicitação específica para o bombeiro para você conseguir trazer essas diretrizes de resultado, tá? Basicamente, isso vai funcionar como se fosse um processo jurídico, vamos chamar assim, onde você vai abrir uma comissão técnica para um problema e debater esse problema até chegar numa solução para ele, para você aplicar dentro do imóvel, tá? Então, por isso que a gente tem aqui, ó, comissão técnica de primeira instância, última instância e autorização de adequação, onde a autorização de adequação ela vai ter até prorrogação de prazo, porque uma vez que você tem a solução, você tem que ver se o cliente vai conseguir executá-la. Em qual é o prazo que ele vai conseguir executar? Talvez ele não consiga executar essa comissão técnica em um tempo hábil e isso pode gerar uma multa para ele. Por isso que a gente tem essas etapas aqui, é importante você acompanhar isso junto com o Corpo de Bombeiros. Então, basicamente, se você foi comunicado na vistoria ou no projeto e você precisa abrir uma diretriz de comissão técnica, você vai vir aqui em primeira instância e apresentar o número do projeto. E aí você vai abrir lá uma solicitação de comissão técnica e, a partir daí, fazer a análise dos problemas. Essa análise ela é apresentada muitas vezes com um projeto, tá, pessoal? Então você tem que apresentar uma planta, apresentar uma carta explicando o problema, nessa carta explicando a solução que você está oferecendo, qual é a sua base normativa para apresentar essa solução, e aí isso vai entrar para o analista do bombeiro estar avaliando se está dentro ou não dos parâmetros de segurança que eles consideram. E daí você entra aí nesse debate, nessa busca pela solução ideal para conseguir trazer a aprovação do AVCB, beleza?